Queridos, de manhã tivemos aqui uma mensagem muito especial com o pastor Michelson Borges, e agora ele está aqui de novo com a gente. Eu sei que vários de vocês viram eu lendo aqui uma biografia do pastor Michelson, mas tem pessoas, pastor Michelson, que não estavam aqui. Tem algumas de outras igrejas aqui, estão chegando ainda, então me permita fazer de novo a apresentação que eu fiz de manhã, tá ok? Pastor Michelson Borges, ele é pastor, adventista do sétimo dia, ele é jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Biologia Molecular pela Universidade Cândido Mendes e tem mestrado em Teologia pelo UNASP, em Engenheiro Coelho. Pastor Michelson, ele é autor de vários livros, sobre criacionismo, história e mídia, todos publicados pela nossa editora, a Casa Publicadora Brasileira, a CPB. Pastor Michelson também, ele é editor da revista Vida e Saúde, uma revista super conhecida e tradicional da nossa igreja, que está aí há dezenas de anos, décadas, E também ele é editor associado da lição de escola sabatina dos jovens. Esse novo formato que melhorou muito a lição de jovens, a linguagem, os assuntos, ele tem parte de culpa disso, tá ok? A lição de jovens, graças a Deus, deu uma melhorada boa. E o pastor Michelson mantém os blogs Criacionismo, www.criacionismo.com.br e também www.outraleitura.com.br, outraleitura.com.br. Vale a pena você acessar esses blogs, tem muito conteúdo bom ali. E também ele é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. E o pastor Michelson, ele é muito convidado para fazer palestras, seminários, tanto aqui no Brasil como também fora do Brasil. Como eu disse de manhã, o pastor Michelson foi convidado por mim em novembro do ano passado para estar aqui com a gente, ou seja, um ano atrás. Tá certo? Ele conseguiu achar um espaço na agenda dele, gentilmente aceitou o convite para estar aqui com a gente, só que ele não está sozinho aqui hoje. Pastor Michelson, ele é casado com a Débora Tatiane, e ele é pai de 3 filhos, o Micael, a Marcela e a Giovana. Hoje, a Débora, a esposa, o Micael e a Marcela estão aqui. Cadê a família? Cadê a Débora? Está aqui a Débora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Temos ali a Marcela. E cadê o seu Micael? Está por aí. Foi pegar água, Sejam muito bem-vindos também. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Pastor Michelson, de manhã ele trouxe um assunto muito interessante. Se você não pôde assistir, acesse depois IASD Central Diadema, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ele falou sobre a Bíblia sob ataque. E hoje ele vai trazer um tema muito especial sobre Daniel capítulo 11, que é um dos capítulos mais complexos da Bíblia, e a última batalha, ou seja, Daniel capítulo 11 à luz de acontecimentos atuais. Então eu digo a você que você escolheu o lugar certo para estar aqui com a gente nesta tarde. Respire, concentre-se que agora, deixe de lado as preocupações. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pastor Michelson, por gentileza. Que Deus te abençoe mais uma vez e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Pastor Peducci, mais uma vez, obrigado aí pelas palavras gentis na apresentação e pelo convite também, É uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus com a igreja, com a sua igreja. Isso é sempre um privilégio para a gente, Então eu endosso aqui o que o pastor Peducci pediu, A atenção redobrada aqui. Sugiro até, quem sabe, que desliguem os celulares, foco, porque nós teremos aqui uma jornada empolgante, mas em certo sentido vai exigir bastante aí de vocês, concentração e alguns pré-requisitos. Como o público aqui basicamente é cristão adventista, eu entendo que muitos desses pré-requisitos já estão alcançados.
né? Eu terei que, para estudar o capítulo 11 de Daniel, eu teria que fazer aqui uma recapitulação breve, eu espero, da parte profética do livro de Daniel, que é um livro fantástico, né? É um livrinho, são só 12 capítulos. É aquele livrinho que aparece lá em Apocalipse 10, aberto na mão do anjo, né? Desselado. Ele tem 6 capítulos históricos, você deve conhecer bem isso, né? Começa contando da deportação de Daniel. Ele é, portanto, um exilado, né? Ele foi levado para a Babilônia, junto com outros jovens nobres. E ali você tem o capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, que contam basicamente a história, eventos interessantes ocorridos lá em Babilônia. Daniel na cova dos leões, a estátua na planície de Dura, e outras coisas mais, né? O banquete lá, em que uma mão misteriosa escreve na parede ali a sentença ao rei. E a outra metade do livro, digamos assim, do 7 até o 12, é a parte profética. Estão ali as grandes visões. Claro que o capítulo 2 também, em parte, é profético, né? Porque ele tem que ver com o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpreta. Mas as profecias ali, com aqueles símbolos interessantes, animais, chifres e tudo mais, elas estão do 7 ao 12, certo? Lembrando que 7 é uma visão, 8, ela termina no 9, né? O 9 veio complemento da visão do capítulo 8, e 10, 11 e 12 são um bloco, ok? Não são profecias diferentes. 10, 11 e 12 são um bloco profético ali no livro. Claro que nós vamos nos deter nessa tarde no capítulo 11, que tem lá no final dele uma parte bastante empolgante, enigmática, que ainda desafia a igreja, os teólogos da igreja. Não há um consenso absoluto sobre, especialmente, a natureza do Rei do Sul, mas algumas coisas já estão bastante assim estabelecidas e a gente consegue entender bem. É o tipo de profecia que está em andamento e a gente está no meio do nevoeiro, né? Tentando ver sinais na estrada, e geralmente quando elas se cumprem é que a gente olha para trás e vê, é isso mesmo, olha, profecia cumprida, né? Mas enquanto estão em andamento, elas são bastante desafiadoras, né? Vamos iniciar com a leitura de 3 versos bíblicos, 3 textos bíblicos, melhor dizendo. Primeiro é Amós, capítulo 3, verso 7. Aquele texto que diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos servos, os profetas, né? Deus, ele tem, posso dizer assim, né? Antropoformizando um pouco, Deus tem prazer em nos revelar a sua vontade. Deus, ele não quer que a gente viva na escuridão, sem saber para onde vai, confusos. Por isso nos deu as profecias. Aliás, sem profecia, o povo se corrompe, se perde, se extravia. Por isso que Deus nos deu esse farol. As profecias eu encaro assim como um farol que ilumina o caminho. Provérbios 29, 18. Abra sua Bíblia lá agora em Provérbios 29, 18. Só para ler algo que eu já citei aqui. 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Lei é a palavra, né? Aqui no sentido mais amplo, a Torá, aquele que obedece à palavra de Deus é feliz. E a profecia nos mantém no caminho certo. E alguém sabe de memória o que diz ali Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 a 22? Alguém lembra o que Paulo nos recomenda ali? Algumas coisas, né? Com relação às profecias. Vamos todos para lá então? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 a 22. Vejam que conselhos importantes, inspirados, dados por meio do apóstolo Paulo. Diz assim o texto. 19 diz, não apagueis o espírito. O 20 diz, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então o conselho de Paulo é o quê? Examinar as profecias e reter o que é bom. Todas elas são boas, então retenha tudo.
É o que faremos daqui para adiante, tá? Examinar as profecias. Então, quero convidá-los a iniciar a viagem comigo, recapitulando algumas coisas importantes que vão ser úteis quando chegarmos ao capítulo 11. Aí na tela, você vê alguns elementos, símbolos proféticos que aparecem em Daniel. Começando pelo mais fácil de todos, que até uma criança lendo entende. É a estátua do sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Nós temos ali, representados por metais, reinos, né? Babilônia, cabeça de ouro, Medo-Pérsia, braços de prata, ali ventre e coxas de cobre. Nós temos a Medo-Pérsia, o leão, é o urso ali, o correspondente. Depois nós temos a Grécia, né? Cobre, as pernas de ferro, Roma, e os pés com a mistura que não se mistura, na verdade, barro com ferro. Roma fragmentada, Europa. E a pedra que vem do céu, não está ali na ilustração, mas está no texto, é o reino de Deus que vem sem interferência humana, bate na estátua, derruba tudo, e aquela pedra se torna um grande monte. Monte, na profecia, Orós, representa reino, império, reino. Por isso que lá em Apocalipse 17, aqueles montes não podem ser papas, como alguns por aí estão viajando na maionese. Aqueles montes têm que ser reinos também, ok? São os 8 reinos ali, né? Então aqui nós temos o reino de Deus estabelecendo para sempre. Sempre assim, vai do tempo do profeta para a volta de Jesus. Isso é historicismo. É a escola de profecia, né? Escola profética de interpretação historicista, que é a que faz sentido. Futurista joga tudo para o futuro, não se encaixa ali. Preterista joga tudo para o passado, não se encaixa ali. Daniel 2 é um ótimo exemplo de historicismo. Começa no tempo do profeta, avança pelos séculos, milênios, culmina com a volta de Jesus e às vezes até um pouco além, né? Milênio, nova terra. Bem, esse é o padrão. No capítulo 7, é basicamente a mesma coisa, mas com algumas ampliações. Deus é didático. Apocalipse e Daniel tem esse conceito de repetição e ampliação. Você não entendeu agora? Eu vou te explicar de novo, mas eu vou colocar mais detalhes. Ah, entendeu? Agora eu vou te explicar de novo, mas com mais informações. E quando chega no 11 é um jorra, né? Aí vem muita coisa, mas você já foi preparado do 2, o 7, o 8 e o 9, para chegar no 11 e entender um pouco. Nem tudo, mas uma boa parte, né? Então no 7, nós temos em lugar de metais, animais. E você vê que são animais, são quimeras, né? São animais monstros que misturam características diferentes. No grego lá, se fosse no Apocalipse, besta, seria terion a palavra. É um monstro, uma besta. Você tem lá um leão com asas. E quando você analisa as esculturas da Babilônia Antiga, lá no Museu Britânico em Londres, tem várias delas, né? Eles realmente colocavam ali nas portas dos palácios leões alados. Alguns até com um rosto de gente, né? Interessante como o profeta, Deus, né? Usa elementos da cultura local que ficam mais claros, que a pessoa quando vê, chama atenção. Para um babilônio, quando visse lá um leão com asas, ele já ficava interessado, porque era um elemento da cultura dele. Então o leão com asas corresponde, o rei dos animais corresponde ao rei dos metais, então é Babilônia. Depois você tem um urso com 3 costelas na boca, e interessante que a Medo-Pérsia, para se estabelecer, destrói 3 reinos, e tem um detalhezinho no texto, que parece um detalhe insignificante, mas tem sentido. O urso tinha um lado maior que o outro, ele se levanta, né, por um lado mais que o outro. Os persas, eles são mais fortes que os medos, detalhe que parece insignificante, mas não é. Depois adiante, isso aparece sob outra forma. A seguir temos ali um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, além de ser um bicho rápido, voava. É muito rápido. E quando você estuda sobre a Grécia, você vê como Alexandre o Grande conquistou o mundo rapidamente. Com 33 anos, o homem era dono do mundo, né? No capítulo 8 é um bode que voa. Então você vê correspondências, né, entre os animais, entre os símbolos utilizados. 4 cabeças, depois são 4 chifres, um chifre que quebra e aparecem 4 em seu lugar, são os generais de Alexandre. E em seguida um animal terrível e espantoso, com vários chifres ali na cabeça, não é outro senão Roma, que corresponde às pernas de ferro da estátua. Mas aparece um detalhe a mais, ampliação, repetição e ampliação. Vai aparecer uma tal de ponta pequena, um chifre pequeno, que depois cresce e se torna poderoso.
ele é diferente dos outros, ele tem uma boca que fala blasfêmias, ele se mete em assuntos religiosos, ele chega a mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Você vê que é um poder não só político, é um poder também religioso. Ele se intromete em questões religiosas. Muito bem, você percebe que é a mesma sequência de reinos, só que com outros elementos simbólicos e detalhes que vão sendo adicionados. Aí chega no capítulo 9, ele omite o primeiro animal, porque ele já está na Medo-Pérsia agora. O tempo passa, Daniel não está mais na Babilônia, não faria sentido citar de novo Babilônia. Aí ele começa com um carneiro com 2 chifres. 2 chifres, dois braços da estátua, né? Esse carneiro dava chifradas para lá e para cá, e aparece no cenário um bode unicórnio, um bode com grande chifre na testa, que mata o carneiro. Que bom que Daniel, ele dá a resposta, não precisa ficar viajando, tentando interpretar. Eu me lembro que quando houve aquele atentado terrorista às torres gêmeas do World Trade Center, teve muito evangélico dizendo, agora se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 8. A gente ficava pensando, como assim? O que tem a ver capítulo 8 de Daniel com as torres gêmeas lá em Nova York? É porque no capítulo 8 aparece um carneiro com 2 chifres. Então aquelas 2 torres eram os 2 chifres. E os terroristas eram o bode que bateu na torre e derrubou tudo. Nada a ver. Que falta faz um estudo sério das profecias? Era só ler o resto do capítulo, meus irmãos, porque o próprio capítulo dá a explicação. Ao dizer que o carneiro são os medos e persas. 2 chifres, 2 braços, né? Correspondendo ali. 2 lados, o urso, um lado maior que o outro. E o próprio capítulo diz que o bode é a Grécia. E que o chifre quebrado no meio da testa é o seu principal rei. Quem foi o mais destacado governante do Império Greco-Macedônico? Alexandre. E por que ele é quebrado no auge da sua força? Porque com 33 anos, jovem ainda, Alexandre o Grande morre. E não foi em batalha. Foi talvez uma doença, embriaguez, não se tem muita clareza, mas no auge da força ele é quebrado. E não deixa descendentes. É por isso que, em seu lugar, como diz a profecia, surgem 4 outros chifres, correspondendo às 4 cabeças do leopardo. Quem são esses 4 que surgem no lugar de Alexandre? 4 generais, parabéns. Alguém sabe o nome deles? Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco, Seleuco. Oh, pastor, parabéns para a sua igreja aqui, viu? O pessoal está afiado, né? Para lembrar dos 4 generais, o povo aqui está estudando mesmo, né? Então, os 4 generais dividem, né? Partilham o território que Alexandre tinha conquistado. Ptolomeu assume a região do Egito. Seleuco, lá para cima, né? Ásia. Enfim, cada um pega um pedaço aí daquele território. Seleucidas ficaram lá mais para o norte, né? Digamos assim. Então, os capítulos 2, 7, 8 estão entrelaçados. Deus é muito didático, como eu disse, né? Ele vai repetindo, a repetição é uma das fórmulas, né, para ensinar. Então ele repete, mas sempre coloca uma coisinha a mais. E aqui vai aparecer também a ponta pequena, de novo, né? Esse poder que não é mais um império como qualquer outro, ele também tem características religiosas. E nós sabemos muito bem quem é essa ponta pequena que vem no encalço, digamos assim, do Império Romano, do animal terrível e espantoso. Tanto é que esse poder também traz o nome Romana, mas tem características religiosas. Até aqui tudo bem? Chifre quebrado. Alexandre morre com 33 anos, em seu lugar ficam, como vocês me disseram já, Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Ptolomeu ficou com a região do Egito, que vai voltar nas profecias aí para diante, né? Chifre pequeno que cresceu. Na Nova Versão Internacional traz uma tradução bem interessante que diz: de um deles saiu um pequeno chifre. Aqui cabe uma explicação rápida, porque algumas traduções dão a impressão de que vem de um dos chifres o chifre pequeno, mas isso está equivocado. O correto é de um deles, e o deles sobre que estava se falando antes eram os ventos. Dos 4 ventos da terra, aí diz, de um deles vem o chifre pequeno. Como é dito que ele dava marradas para o sul, para o leste e para o oeste,
ele só pode ter vindo de onde? Do norte. Grave essa informação. Tudo que eu estou dizendo aqui tem relevância daqui a pouco, tá, gente? Grave essas informações. Se ele dava chifradas para cá, para lá e para lá, sul, leste, oeste, ele veio do norte. Então esse chifre veio do norte, tá bom? E não veio de um chifre, ele veio dos ventos, de uma região da terra, tá? Porque ele não nasce de um dos chifres do animal anterior. Ele vem de uma região da terra. Ok, tudo isso aqui é recapitulação para a prova. Prova não, para aula. Não sabiam o que ia ter? Chifre pequeno, Daniel 7:8, veja os paralelos. Tanto em 7 quanto em 8, eles são pequenos no começo. Tanto em 7 quanto em 8, eles se tornam grandes depois. Tanto em 7 quanto em 8, ambos são poderes perseguidores. Ambos são arrogantes e blasfemos. Blasfêmia é quando um poder quer se colocar no lugar de Deus, ocupar o lugar de Deus. E é dito que eles têm uma boca que profere blasfêmias semelhantemente à besta do mar de Apocalipse 13. Aliás, você percebe que a ponta pequena é a besta do mar. É só estudar esses capítulos em paralelo. Tem uma boca que profere blasfêmias. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Outra informação importante. Tanto em 7 quanto em 8 permanecem até o tempo do fim. Olha, interessante isso. Não pode ser lá do passado. Não pode ser Antíoco Epifânio que já morreu e acabou. Ninguém mais fala dele. É um poder que vai crescendo, inclusive, em influência e poder até o fim do mundo, até o fim da história. Não pode ser uma figura humana qualquer que já morreu. É uma coisa mais grande, maior, mais poderosa, né? Tanto em 7 quanto em 8, eles são destruídos de maneira sobrenatural. Deus põe fim à atuação desse poder chamado ponta pequena ou besta do mar no Apocalipse 13. Então ele vai até o fim e é Deus quem põe fim nele. O chifre pequeno do capítulo 7 se origina no quarto animal, Roma pagã. Portanto, o do 8 também vem de Roma pagã, herda o seu nome, o seu trono e sua autoridade. Ainda que Roma pagã tenha passado na história, mas esse poder continua levando avante esse nome, romana. Vocês são espertos, né? Lança por terra a verdade. Jacques Ducan, esqueci o livro lá no carro, mas tudo bem. Eu ia mostrar para vocês aqui o livro que a CPB lançou, desse grande teólogo, professor da Andrews University, que tem origem judaica. Ele é francês, mas tem origem judaica, portanto, ele trabalha muito bem ali com a questão da língua hebraica. É um autor fantástico, Jacques Ducan. É um livro da CPB, Os Mistérios de Daniel. E lançamos recentemente o outro dele, Mistérios do Apocalipse. Recomendo a vocês. Boa parte do que eu vou apresentar para vocês aqui está baseado no livro Os Mistérios de Daniel, de Jacques Ducan. E ele diz assim, na página 128, a palavra emet, aqui traduzida como verdade, é sinônimo de lei. Em hebraico, verdade é uma ação concreta de obediência a Deus. E não tem nada a ver com o nosso conceito abstrato de verdade. É tudo que está de acordo com a lei. Ou seja, a ponta pequena, a besta do mar, lança por terra a verdade. Ou seja, despreza a obediência, despreza a fidelidade a Deus, porque ela quer se colocar no lugar de Deus. Então, lançar a verdade por terra é muito mais do que apenas desprezar um conceito. É desprezar realmente a obediência a Deus. A lei de Deus. Purificação do santuário. Isso aparece também lá, né? Apocalipse 13, verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam lá no céu. Tabernáculo, santuário celestial. A besta, que corresponde à ponta pequena, ataca o santuário celestial. Essa verdade maravilhosa. E Daniel 8,14, na tradução Bíblia de Jerusalém, diz: então será feita justiça ao santuário. É quando é dito que o santuário será purificado, do hebraico tzadak, justificado, vindicado. E a tradução da BJ é interessante, né? Será feita justiça ao santuário. Essa verdade vai ser restaurada. E de fato, no capítulo 10 do Apocalipse, aparece um povo que entende a mensagem, passa por um desapontamento e começa a pregar com entusiasmo sobre o santuário celestial e o ministério de Jesus lá. Tudo interconectado, né? Avancemos aqui. Isso aqui, claro, daria para ficar aqui 3 horas, né? Só para a gente estudar esse assunto de Daniel 8,14, a purificação do santuário, mas vocês já sabem disso também. Vocês já sabem que
ao fim das 2.300 tardes e manhãs, que correspondem a anos, literalmente, haveria a restauração da verdade do santuário, a purificação do santuário e o verdadeiro Yom Kippur, começando no céu. O juízo pré-advento, o juízo investigativo. Isso tudo é cumprido, isso tudo já é passado, nós temos apenas que estudar aquilo que vai acontecer depois disto, né? Mas é um assunto fantástico, fica para outro dia, né? A visão é para o tempo do fim, Daniel 8, versos 17 e Daniel 19, versos 17, 19 e 26. Os 3 versos do Daniel 8 enfatizam que a visão relacionada com a ponta pequena é para o tempo do fim. Então não esqueça disso também, tá? Tempo do fim. Não é algo que já aconteceu no passado. Está em processo. O chifre pequeno, que se torna grande, se levantará contra o príncipe, que em hebraico é Sar, sumo sacerdote. A palavra príncipe, na verdade, mais bem traduzida seria o príncipe sacerdote. É o nosso sumo sacerdote, é Jesus, né? Então o chifre pequeno se levanta contra Jesus, o sumo sacerdote, mas será quebrado sem esforço de mãos, como diz o verso 25. Deu para lembrar de muita coisa aqui? É o máximo que eu consigo fazer em tão pouco tempo, para a gente poder avançar para o 11. Mas tem o 10 no caminho. Lembra que eu falei que 10, 11 e 12 são um bloco profético? É bonito demais o 10, eu não queria passar por alto. Rapidamente aqui, ó. Daniel, no capítulo 10, está angustiado. Por quê? Ele clama a Deus, porque em Jerusalém a oposição e o perigo ameaçavam e desencorajavam os que haviam retornado para Jerusalém para reconstruir, lembram? A cidade, o templo, os muros. Esdras, Neemias, né? Contam desse processo, como foi difícil. Daniel estava lá, velhinho, idoso, 90 anos, mais de 90 anos. Ele não ia voltar para Jerusalém, não tinha o que fazer lá. Ele já estava bem idoso. Então ele clama a Deus pelos que foram. Estava angustiado. Na corte persa, os inimigos do povo de Deus procuravam a todo custo convencer Ciro a impedir a construção do templo, a reconstrução. E Daniel começou a clamar a Deus. E aí Deus começa a enviar seus anjos. Capítulo 10, ele abre as cortinas do grande conflito. E a gente vê os anjos de Deus lutando pelo povo de Deus, influenciando os governadores, né? Eu fico imaginando hoje também, quando o povo de Deus ora, clama, os anjos de Deus talvez visitando assembleias legislativas, câmaras, né? O palácio lá do governo em Brasília, lutando, tentando segurar algumas coisas, alguns ventos, para que a gente possa continuar pregando o Evangelho. Um dia saberemos o quanto os anjos batalharam neste mundo. No capítulo 10 você tem uma noção disso, né? Dr. Elias Brasil, em seu livro comentando Daniel, ele disse assim, ó: Daniel 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que, por trás da cortina da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11. Uma manifestação terrestre de batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. E eis que então vem para ajudar Gabriel. Até os anjos de Deus precisam de ajuda às vezes. Olha que incrível. Gabriel estava lutando contra Satanás. Uma batalha ali, né, nos bastidores, e então vem um reforço dos grandes. Quem que vem? Miguel. Aí Miguel aparece em cena. E esse Miguel aí é tão poderoso que nem Satanás existe agora. As hostes satânicas fogem todas e Miguel triunfa. Quem é esse Miguel que veio em resposta à oração e que venceu? E que derrotou? Tem que ser um anjo muito especial, né? Será que é só um anjo? Quando esteve na terra, será que era só um homem? Quem era Jesus na terra? Era um homem? Mas é chamado filho do homem. Era Deus encarnado. Miguel é o arcanjo. Será que é só um anjo? Olhando para ele você vê um anjo, mas será que era só um anjo? Não, era muito mais que isso. E eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Quem é Miguel? Ele desce em auxílio. Por que eu estou falando disso? Porque no fim dessa palestra, quando chegarmos no capítulo 12, ele volta. E eu quero que você saiba muito bem quem é que vai aparecer no capítulo 12, para você não ter mais medo de nada. Combinado? O 11 vai dar um medinho, mas chega no 12 aparece Miguel de novo, aí o medo vai embora. Por isso eu quero que agora você já saiba quem é Daniel, quem é Miguel.
Miguel desceu em auxílio ao anjo Gabriel, liderando todas as tropas celestes e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, conclui-se que ele é mais poderoso do que Satanás. Errad é o termo usado para o primeiro dos primeiros príncipes. Príncipes já sabe que é Sar, né? É o príncipe sacerdote. Então, o hebraico, na verdade, no original, Daniel 8:25, diz que ele é o primeiro dos primeiros príncipes. Sar, ou seja, é o primeiro. E o primeiro no Apocalipse, Alfa e Ômega, quem é? É Jesus. Vamos pegando as pistas no ar aí, tá? Mas, em Apocalipse 12, 7-9, verifica-se que Miguel é suficientemente poderoso, tinha anjos a seu lado, autoridade para expulsar Satanás do céu. Em Judas 9, constatamos que Miguel tinha poder para derrotar Satanás e ressuscitar Moisés. Anjo ressuscita mortos? Não, são criatura. Quem é que pode ressuscitar os mortos? O Deus da vida. Então quem é esse Miguel? Estão percebendo que não é só um anjo? No idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta. E a pergunta é: quem é como Deus? Pergunto a vocês, quem é como Deus o Pai? Jesus, né? Podia ser o Espírito Santo também, podia, mas nesse caso aqui especificamente é Jesus. E quem é o único igual a Deus? Claro, só pode ser Jesus Cristo. Devemos ficar felizes ao saber que aquele que é como Deus pode expulsar Satanás do céu e da nossa vida. Amém? Esse é Miguel. Por ocasião da segunda vinda, é a voz do arcanjo que ressuscita os mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Já leu isso? Ressoada a última trombeta, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Ele não pode ser um anjo apenas. Anjo não ressuscita mortos. E de acordo com João 5, 28 e 29, é a voz do Filho de Deus que provoca a ressurreição. Afinal de contas, quem é que ressuscita os mortos? É o Filho de Deus, conforme João, ou é o arcanjo Miguel, conforme Paulo? Tanto faz, essa é a resposta. Tanto faz, por quê? Porque Jesus é o arcanjo Miguel. Se não fosse, teríamos um problema teológico para resolver aqui. E não seria resolvido. Nós teríamos colocado Paulo contra João, né? É Jesus. Miguel é Jesus. Em hebraico, o nome é Michael, né? Aqui, ó. Josué 5, 13 a 15. O príncipe do exército do Senhor, que apareceu para Josué, diz: Josué, tira as sandálias dos pés. Lembram? Mas lá na sarça, quem manda Moisés tirar as sandálias dos pés foi o Eu Sou. E lá em João 5, 48 ou 58, Jesus diz: Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E agora? Quem é o Eu Sou? Que confusão. É Yahvé? É Miguel? É Jesus? Tanto faz. O arcanjo Miguel é Jesus e ele é o Eu Sou. Pronto. É a única resposta que podemos dar para esse suposto enigma, que não é enigma, né? Daniel 10, 14 e 18, 19. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel, preste atenção no que Miguel está dizendo. A visão que você está tendo aí é para o tempo lá no futuro. É para que tempo? Para o nosso tempo. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Quem que costumava dizer assim? Paz seja convosco. Quando entrava numa casa, paz seja com você. Depois de ressuscitar, acabei de dizer quem é. Ele disse: paz seja com vocês. É o mesmo Deus que gosta de falar isso. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Ele falou para Daniel: paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, eu me senti fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Que lindo, né? Miguel vem para falar com Daniel e diz: você é um homem muito amado e eu vim falar com você. É o mesmo Deus que lá no Apocalipse, em Pátimos, aparece para João e diz: você é um muito amado, eu vim te revelar também a verdade, as profecias. Esse é o Deus que nos ama e não nos deixa no escuro, né? No fim do nosso exílio, estamos enfrentando lutas, perseguições e desânimo. O que Miguel diz para nós? Não tenha medo. Você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Amém? Está falando para vocês isso aqui hoje também, tá? Miguel, né? Façamos como Daniel, jejuemos, estudemos a Bíblia e
Oremos. Eu acho que agora vocês estão preparados para chegar no 11. Preparei o caminho? Já sabem quem é Miguel, que está falando com Daniel, e vai reaparecer no capítulo 12. Vocês já conhecem as conexões entre os capítulos 2, 7, 8, 9, e vão perceber agora no capítulo 11 a mesma lógica. Claro, é o mesmo Deus revelador. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 agora, e não tire mais dali, tá? A não ser que eu fale para tirar. Talvez a gente tenha que fazer uma incursão em outros textos, mas a princípio ficaremos só em Daniel 11 até o fim agora. Daniel capítulo 11, você vê que é um capítulo bem grande, né? Tem muita coisa aqui para a gente ler, mas não vamos ler tudo naturalmente. Antes de a gente se debruçar sobre o capítulo 11, veja que texto importante de Ellen White em Eventos Finais, página 12, e preste bem atenção nisso. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra, sim ou não? As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Então tem que estudar esse assunto mesmo, né? Só que tem um detalhe. Quando você estuda o capítulo 11, você percebe que ele tem blocos, né? Lógico, tem uma estrutura literária, que eu já vou até colocar na tela para vocês aqui. Aí está, a estrutura literária do capítulo 11. Tem uma introdução, verso 1. Tem a parte 1, que é o conflito greco-pérsico, Grécia contra Pérsia, Pérsia contra Grécia, vai até o verso 4. Depois tem um conflito norte-sul. Obrigado, irmão. Eu não consigo ficar aqui em cima, está muito longe do pessoal. Então você interpretou meus pensamentos. Muito obrigado. Aqui fica mais perto de vocês, né? Parte 1, repito, conflito Grécia, Pérsia, Pérsia, Grécia. Já foi, né? Parte 2, conflitos entre o rei do sul e o rei do norte. E a parte final, ainda não cumprida, são os versos 40 a 45. E o que Ellen White disse lá para nós? As profecias do capítulo 11, Daniel, quase atingiram o seu cumprimento final. Então só pode ser a parte final do capítulo 11. Especificamente os versos 40 a 45. Finalzinho. Então nós estamos bem perto do fim realmente, irmãos. Na verdade já sabíamos disso, pela estátua, pelos animais do capítulo 7, pelos animais do capítulo 8, né? Mas Daniel 11 confirma essa nossa percepção. Vamos lá então, leiam comigo do 1 até o 4. Pelo menos isso a gente vai dar uma boa lida aqui, para perceber então a introdução e a parte que tem que ver com o conflito Grécia, Pérsia, Pérsia, Grécia. Do 1 ao 4. Mas eu, no primeiro ano do reinado de Dario o Medo, ele já localiza a gente aqui no tempo, né? Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu, de novo, né, Daniel falando, eu vou lhes dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis, desculpa gente, aqui é Gabriel falando, tá? Gabriel falando, eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Lembra da batalha? Daniel clamou por isso, Gabriel está lá, lutando, fortalecendo Dario para ele permitir que o povo voltasse e reconstruísse Jerusalém. Agora eu, de novo, Gabriel falando, vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. A gente sabe isso aqui pela história, gente, tá? Cambises, Esmerdes e Dario. 3 reis que se levantariam na Pérsia. E o 4º será muito rico, mais rico do que todos eles. Foi o Xerxes, esposo da rainha Esther. Riquíssimo, poderosíssimo, mas voltou com o rabinho entre as pernas quando tentou enfrentar a Grécia. E aí, dizem alguns historiadores que inclusive aquela festa que foi dada lá, em que a Vasti, né, não quis desfilar sem roupa, só com a coroa, é o que se deduz também que possa ter sido, né? Manda ela vir com a coroa. Talvez só com a coroa. Ele queria exibi-la como um troféu. Ela se recusou porque não era uma mulher vulgar. E ele mandou ela embora. E aí tem toda aquela campanha de beleza para escolher a próxima rainha. Alguns, que foi Esther, né? Alguns entendem que aquela festa foi dada para tentar curar a depressão do homem. Porque ele perdeu milhões de soldados, milhares de navios, porque uma tempestade terrível se abateu sobre eles.
Eu creio que talvez até a mão de Deus mesmo, né? Aí tem aquela questão dos 300 lá de Esparta, né? Ele com um pessoal lá com 300 soldados consegue segurar um exército de milhares e milhares, né? Então ele perdeu feio mesmo. Voltou para casa arrasado. E aí fizeram uma festinha para ver, festança, né? Para nós seria uma festinha, para ele é uma festança, para tentar mudar aí o espírito do rei, né? Então esse é o contexto. Então Xerxes era riquíssimo, né? Então ele era o mais rico de todos. Instigará todos contra o reino da Grécia. Foi o que ele fez. Inclusive contratou mercenários e tudo mais. Contra a Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade. Quem é esse? Muito fácil, né, gente? Vocês que já são feras aí em Daniel, conseguem na hora perceber. Quem é o rei poderoso que morre e em seu lugar surgem 4 não descendentes generais? Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Tá fácil até aqui, né? Tá tudo igual o que a gente já viu. Até aqui. Aí dos 5 até o 39, eu não vou ler porque é muita coisa, é uma sucessão de reino do norte invadindo o rei do sul brigando com o rei do norte do sul e o norte, aquela briga toda. E vem personagens no meio ali, tem até Cleópatra e tudo, é bem interessante, mas não dá para a gente ficar aqui até meia-noite. Então, eu vou pular essa parte aí dos 5 ao 39, e nós vamos depois nos dedicar, nos debruçar sobre os versos 40 a 45. 3 reis, então, relembrando, contra a Grécia: Cambises, Esmerdes e Dario. O 4º, riquíssimo, Xerxes, um rei poderoso que morre e deixa 4 em seu lugar, não descendentes, Alexandre o Grande. Até aqui, tranquilo. Conflito norte-sul. Aí nós temos uma sequência interessante, que até forma um espelho, se você prestar atenção. O sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte. Depois, o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul. Está muito simétrico isso aí. Não costuma ser assim, né? Depois a gente vai entender o que o Dr. Jacques Ducan propõe para essa simetria arranjada. Parece uma poesia que foi criada ali, né? Você tem quase um quiasmo, né? O A correspondendo ao A1, o B não é bem quiasmo, é um espelho, né? A, A1, B, B1, C, C1. Muito bem. Guarde essa informação na sua memória também aí. Tanta coisa na memória, né? E aí no fim nós temos o seguinte, ó, muda um pouco o padrão. Lá nos 40 ao 45. O sul ataca o norte ataca o sul. Aí nós temos a vitória sobre a terra gloriosa. Então a terra gloriosa, se esse trecho é do fim da história, não pode ser mais Jerusalém literal, gente. Presta atenção. Se é no fim da história, não tem mais povo de Deus Israel. Tem a igreja de Deus Israel. Então toda vez que você lê agora Jerusalém, povo glorioso, monte glorioso, pense no Israel espiritual, porque é o do tempo do fim. Então agora esse norte ataca a terra gloriosa, ataca a igreja. Como é isso? Calma, vamos chegar lá. Agora o padrão muda, quer ver? O norte ataca o sul, era de se esperar que o sul atacasse o norte, mas não, agora o sul se alia com o norte, contra o glorioso Monte Santo. No finalzinho da história, o sul e o norte dão as mãos para atacar o povo de Deus. Olha que interessante. Estão me acompanhando até agora? Estão comigo ainda? Balança a cabeça só para eu ficar feliz. Muda o padrão. O sul se alia ao norte. E aí, a vitória do Altíssimo vem e é o fim dessa aliança espúria entre o sul e o norte. Deus vence. Miguel vence. Bem, temos que analisar algumas coisas aí, né? Então, como eu disse, é muito simétrico esse negócio de sul, norte, sul, norte, sul, norte. Jacques Ducan, ele propõe que então seja realmente uma batalha simbólica. Não é realmente um reino literal do sul, um reino literal do norte, é uma batalha simbólica, dada a sua simetria quase arranjada no texto. Bem, é uma proposta, simbólico. Norte e sul, símbolo de totalidade, conflito mundial. Confira depois em Salmo 89, 11, 12, Ezequiel 21, 4. Sempre fala assim, ó, do sul ao norte, do norte ao sul, quer dizer, uma guerra total, envolvendo todo o planeta. Logo, reforça o conceito de que não é uma guerra literal, já aqui, mas sim um conflito mundial, que envolve ideias e
heresias e verdade contra elas, percebeu? Então, é um conflito mundial, não é só do norte contra o sul. O mal vinha do norte. Isaías 13, 31, 13, 14, sempre é dito que Babilônia atacava o povo, naquele tempo, Israel, pelo norte. Mas tem um detalhe muito curioso, porque Babilônia não está ao norte de Israel. É preciso entender isso aqui, ó. Veja aqui no mapa, tá dando para ver aí? Porque para mim não, eu vou chegar perto. Babilônia está aqui, ó, à esquerda de vocês, ok? Babilônia está ali, dá para ler, né? Babilônia. E lá do outro lado, já ali perto do mar Mediterrâneo, na verdade banhado pelo mar Mediterrâneo, está Jerusalém, ok? Seria muito mais fácil Babilônia ir em linha reta e atacar Jerusalém, mas tinha o deserto da Arábia no caminho. Então o que os babilônios sempre faziam? Eles iam margeando o rio, ali no caso era Eufrates, né? É justamente aquela região banhada pelo Tigre e pelo Eufrates, então ali tem água, tem plantas, né? Então eles iam margeando o rio e lá de cima eles então desciam para atacar Jerusalém. Por isso sempre o mal vinha de onde? Do norte. Babilônia vinha do norte, embora estivesse à direita de Jerusalém. Até aqui, beleza? Por isso que o norte tem que ver com Babilônia. O norte tem que ver com Babilônia, que depois vira símbolo de quem? Você sabe, né? Roma pagã e depois Roma papal, principalmente, né? Na verdade, Roma papal, símbolo de Babilônia. Vamos adiante. Bom, o sul, faltou o sul, né? Se o norte, norte e sul representa a totalidade do conflito. O mal vinha do norte, Babilônia. O sul, nós temos ali o Egito, né? E o Egito sempre é símbolo de ateísmo declarado. Já estudou Apocalipse 11? Revolução Francesa, tudo aquilo lá? Lembram que a cidade ali, onde a besta do abismo aparece, é identificada com Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito? Sodoma, perversão, Egito, ateísmo. Lá em Êxodo, capítulo 5, 2, quando Moisés, ele pede para Faraó deixar que ele leve o povo para adorar no deserto, o que Faraó responde? Não quero saber desse seu Deus, não conheço seu Deus, né? É ali, sempre na Bíblia que você tem Egito, você tem alguma coisa ligada com a negação de Deus. Ao passo que Babilônia quer assumir o lugar de Deus, o Egito nega Deus. Guardem essa informação, por favor, porque a gente vai voltar a ela daqui a pouquinho. Babilônia, rei do norte, quer ocupar o lugar de Deus. Aliás, Paulo fala disso em Tessalonicenses, do anticristo, que quer se sentar no trono de Deus, parecendo-se com Deus. Esse é o anticristo. Já o sul, que é Egito, nega Deus, não quer saber de Deus. Esses vão brigar, e no final vão se juntar contra o povo de Deus. Não se juntaram ainda. Talvez esteja em processo. Eu não quero dar spoiler, mas eu não resisto. Vamos lá. Sul é o poder humano sem Deus. Êxodo 5:2, Isaías 31, 1-3, Apocalipse 11 especialmente, aqui tem tudo a ver, quando a gente estuda ali sobre a besta do abismo, né? Que é a Revolução Francesa, ok? Até aqui tudo bem? Tudo mais ou menos? Vamos lá. Paralelos entre Daniel 8 e Daniel 11. De novo, o livro de Daniel, semelhantemente a Apocalipse, trabalha com o conceito de repetição e ampliação. Logo, o capítulo 11, que está no outro bloco profético, tem que ter relação com o 7 e 8, especialmente com o 8, mas trazer coisas a mais, né? Detalhes a mais. E percebemos vários paralelos importantes. Veja só, no capítulo 8, nós temos a Pérsia, versos 3 e 4. No capítulo 11, temos a Pérsia, acabamos de ler, no verso 2. No capítulo 8, temos a Grécia, nos versos 5 a 8. No capítulo 11, temos a Grécia, nos versos 3 e 4, acabamos de ler. No capítulo 8, temos Roma, nos versos 8 e 9. No capítulo 11, temos Roma, no verso 4, que vem do norte, né? No capítulo 8, temos a Ponta Pequena, nos versos 9 a 12. No capítulo 11, agora parece que quebrou o padrão, porque depois volta o padrão. No capítulo 8 temos o tempo do fim, nos versos 13, 14, 17, 25, e no capítulo 11 temos o tempo do fim, nos versos 40 a 45. O que quer dizer aquilo lá então? Que no capítulo 8 é Ponta Pequena, no capítulo 11 é conflito norte e sul.
Só pode ser paralelo, porque tudo é paralelo. Então, que interessante, a ponta pequena tem a ver com o papado, tem a ver com a besta do mar. Então, quer dizer que esse conflito envolvendo o norte e o sul tem relação também com o papado, com a ponta pequena, com a besta do mar. Tudo a ver. Especificamente o rei do norte. Nenhum teólogo hoje discorda da natureza do rei do norte, tá bom, irmãos? Rei do norte é, vamos lá, abrindo o jogo, é a ponta pequena. O rei do norte é o papado. O rei do norte é a besta do mar. A questão é, quem é o rei do sul? Esse que é o detalhe, que ainda causa alguma divergência, né? Repito, eu vou apresentar aquilo que eu creio ser o mais possível, provável. Mas eu não estou fechado a outras interpretações, né? E deixo depois com vocês também a conclusão. Mas até aqui nós vimos paralelos muito claros, né? Está tudo muito interessante e até fácil de entender. O bloco do tempo do fim, que é Daniel, nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler com vocês. Daniel 11, 40 a 45. Esse bloco final, ali nós temos o rei do sul, vamos ler agora, melhor ler agora. Aqui, Daniel 11, 40 a 45. Acho que vamos ter que ler mais de uma vez, inclusive. Tá? Porque tem um monte de coisa aqui interessante. Diz assim: no tempo do fim, opa, que tempo? Tá aí, ó, já começa deixando claro. E lembram-se de que Ellen White, eu li o texto dela que ela fala que as profecias de Daniel 11 estão quase se cumprindo. Bom, tudo que está para trás daqui já se cumpriu, só pode ser esse trechinho final. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Não se esqueçam de que são símbolos. O rei do norte é a ponta pequena, é um poder político religioso, papado, besta do mar. Ele vai entrar com tudo para cima do rei do sul, inclusive vai entrar na terra gloriosa, que é o que mesmo? A igreja. Como será que a ponta pequena vai conseguir entrar até na igreja? Vamos ver isso. Ele vai entrar com tudo aqui no rei do sul, na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Gente de dentro da igreja vai ser levado pelo canto da serpente. Triste, né? Mas está aqui. Muitos, ainda bem que não são todos. Muitos vão sucumbir ao ataque do rei do norte. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Quem era Edom mesmo? Esaú. E Moabe e Amon, apesar de ser um pessoal, né, assim meio mais ou menos, mas ainda foi um povo que foi poupado por Deus. Quando Israel passou por lá, ele falou: não destrua os amonitas nem os moabitas. Não era 100%, mas tinha alguma coisa com o povo de Deus. Então, alguns daqui, filhos de Abraão, bem lembrado, alguns filhos de Abraão serão poupados. Que bom, né? Escaparão do seu poder. Verso 42, estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Deu para o rei do sul, né? Nem a terra do Egito escapará. O ateísmo vai morrer. Outro spoiler, eu não resisto. Eu até queria fazer uma tese, doutorado sobre isso. Nos anos 2000, o neo-ateísmo veio com tudo. Richard Dawkins, Sam Harris, Francis Hitchens e outros aí. Até tinha uns 4 que eram chamados de 4 cavaleiros do neo-ateísmo. Escreveram um monte de livro, Deus um delírio, e não sei o quê, agitar o mundo, e, né, palestras. Cadê esse pessoal? Cadê o livro deles? Acabou. Vai pesquisar sobre a fé no mundo. A maioria absoluta do planeta tem algum tipo de fé. Pode ser errada, mas tem. Pode não estar na igreja, é desigrejado, mas crê. Deveria haver um ambiente religioso para que a besta viesse com tudo e enganasse o planeta. Portanto, os neo-ateístas estavam brigando contra a profecia. Eles não conseguiriam dominar o planeta com as suas ideias. O que diz aqui? Que o rei do norte detonaria com tudo, e nem mesmo o Egito escaparia. Sucumbiu.
Hoje, ateísmo, ninguém mais fala, é assim, 0,01%, será, da população que é ateu de fato, porque tem muito ateu que é à toa, na verdade, né? Mas ateu, assim, que eu conheço alguns, que são ateus coerentes na sua descrença, são poucos. Tem gente que é ateu porque brigou com o pai e acha que o pai é Deus. Tem gente que é ateu porque tem um problema de não resolvido na sua infância. Tem gente que é ateu porque brigou com o pastor e não quero mais saber de igreja, eu sou ateu. Não é ateu. Você vai ver na hora que o avião sacode lá no alto, ai meu Deus, né? Então, ateu de fato é pouco, né? Tem pouco. E vai ter menos ainda com o tempo, porque o rei do norte vai detonar com o Egito. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, líbio, lá na África, pode ter que ver com animismo, culto aos mortos, né? Então os líbios, etíopes, os seguirão. Você está vendo uma coalizão aqui? O Egito é derrotado, se submete. O animismo, o espiritualismo, se submete, segue também. Aqui está na fase da coalizão. Não há mais briga, está todo mundo junto. Os seguirão. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Vamos de novo para o mapa. Geografia, não ali, eu não coloquei ali, que pena. Mas o mapa mental. O rei do norte veio com tudo, devastou o Egito, chegou até a Etiópia, que estava bem ao sul. Estão se localizando no mapa? Rei do norte, né? Vamos colocar assim, Babilônia, lá para cima. Ele vem com força agora, porque houve um último ataque do rei do sul, não deu em nada, agora o rei do norte vem com tudo. E ele chega, ele ultrapassa o Egito, vai até a Etiópia, derrota todo mundo. Aí lá de baixo do sul, eles ouvem essa coalizão agora, porque diz que Egito, Etiópia, está todo mundo seguindo agora o rei do norte. Está todo mundo juntinho agora, não tem mais briga. Lá todo mundo juntinho no sul, ei, estou ouvindo rumores do norte. Em relação à Etiópia, ao sul, o que tinha ao norte? Lembra? Jerusalém. Jerusalém. Mas Jerusalém agora, aqui no fim, não é mais o povo de Deus. Tem judeu que é povo de Deus? Tem. Mas não há mais uma nação escolhida. Agora existe o Israel espiritual. Todos são convidados a fazer parte desse Israel. Então lá do sul, eles ouvem rumores vindos de onde? Vindos da... É para acordar esse barulhinho aqui. Alguém fez assim... Lá do sul, eles, vem rumores do norte. Lá da igreja do Israel de Deus tem rumores. Que serão esses rumores? Que barulho é esse? É lindo isso, eu vou depois dizer, tá? Então ele sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas, o seu acampamento entre os mares. Na tradução King James está até melhor aqui, né? Entre os mares, Mar Morto e Mar Mediterrâneo. Quem é que está entre os mares? Jerusalém, Israel. Então ele vai entrar na igreja agora, com tudo, até o Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Eu vou deixar o 12 para depois, que aí começa com tudo. Então, quando essa coalizão sul-norte, espiritismo, ateísmo, papismo, vamos colocar assim, né? Besta, tudo junto, vão perseguir a igreja de Deus, vão invadir com tudo, aí chega o fim. Aí Deus diz, basta, chega. O que é que você acha? Em que momento será que nós estamos aqui? Boa pergunta, hein? Falta muito? Será que o sul e o norte estão brigando ainda? Pouquinho, mas isso vai mudar. E o que será que é esse clamor, esse rumor que vem lá da igreja, lá de Israel? A gente vai ver isso aí também, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês até com base nisso aqui? Que nós, povo de Deus, não podemos ser nem de Babilônia e nem do Egito. Temos que ser de onde? Jerusalém. Amém? Não podemos ser da direita nem da esquerda. Vamos falar um pouquinho mais claro, né? Não podemos ser nem de dogmas papistas equivocados, distorcidos, heresias, nem de filosofias e políticas de esquerda que são ateístas, antibíblicas. Não somos nem de lá e nem de cá, nós somos de Jerusalém. Nós somos do povo de Deus, Israel espiritual, Monte Glorioso, Monte Santo. É isso que temos que ser. O diabo, ele é esperto, isso é óbvio, né? Dizer isso, né?
Ou ele leva você para a Babilônia ou para o colo do Egito. E você às vezes está lá achando que está abafando no colo do Egito. Ou no colo de Babilônia. E nem se dá conta. Nós somos de Jerusalém. Não se esqueça disso. De novo o texto para a gente relembrar. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não vimos aqui no texto? Você acha que não vai dar angústia quando todo mundo estiver contra nós? Você acha que não vai dar angústia quando você vir o rei do norte, o rei do sul, unidos para atacar o povo de Deus, começar a perseguição? Não vai dar angústia? Lógico que vai dar. O mundo está agitado com rumores, espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Ainda não, porque tem detalhes que faltam se cumprir. Mas quando atingirem e a coisa ficar feia, vem o capítulo 12, que começa assim. E dá até vontade de chorar quando a gente lê esse trecho aqui, né? Nesse tempo, qual o tempo? Em que tudo estiver contra nós. Tudo, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Haverá, sim, tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O livro que no Apocalipse é chamado livro da vida do Cordeiro. Por que eu quis que você soubesse quem é Miguel primeiro? Para que você soubesse que aqui, nesse momento, Jesus em pessoa vai se levantar para defender o povo de Deus. Não tem rei do norte, não tem rei do sul, não tem nada que resista contra Jesus. Miguel, aquele que é como Deus. Então, não tenha medo. Eu sei, vai ser difícil. Não teremos talvez mais templos abertos, não teremos mais casa publicadora, novo tempo. Vai ser quase um tempo de cada um por si. E alguns nas cavernas, outros nas cadeias. Mas Jesus vai estar com a gente. Nas cadeias haverá a luz dos anjos ali. Quem for preso vai ser usado para testemunhar diante de tribunais. Nós seremos como Paulo, preso e testemunhando. Nós seremos como João, como os discípulos que deram a vida pelo Evangelho. É uma experiência que nós desconhecemos agora nesse momento, mas que será nossa para aqueles que estiverem vivos. E esses que estiverem vivos, muito certamente, provavelmente, farão parte dos 144 mil. A menos que durmam e descansem um pouco antes desses eventos. Até aqui tudo bem? Não é emocionante? Não é tremendo? Vamos ver uns detalhes mais aqui, trazendo para o nosso tempo agora. Um amigo, grande amigo, astrofísico, chamado Eduardo Lutz, propôs uma parábola um tempo atrás, e eu adorei essa parábola e tenho usado até desde então. A esquerda é o arco, a direita é a flecha. Como assim? Não sei se alguém já viu esse vídeo no meu canal. Eu tenho que atualizar lá, tinha cabelo ainda quando eu gravei esse vídeo. Mas a ideia é a mesma, permanece. A gente cantou essa bola faz tempo já, né? Em que sentido? A esquerda, que teve uma onda forte, né? Especialmente nos anos 90. Quando eu falo esquerda, não é só a política, tá, gente? É o pensamento esquerdista, é o pensamento progressista. Pautas como ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas, todas essas coisas aí, né? Tem que segurar aqui o vocabulário. Teologia da libertação, o que eu falei de manhã, né? Invadiu as igrejas, no meio evangélico tem outro nome. Teologia da libertação católica, mas no meio evangélico é missão integral. Parece tudo muito bonitinho, tudo legal, mas você vai ver, é descrença. Aí eu volto para o sermão, né? É descrença na Bíblia como palavra inspirada de Deus. Então esse pensamento progressista que tomou conta aí do mundo nesses últimos anos, esticou tanto a corda, tanto, que chega um momento que não tem mais como suportar a pressão e solta. Aí vem a flecha da direita conservadora religiosa e atinge em cheio. E detona. E faz os estragos. Não tem para você, eu falei, não tem para onde a gente correr. No momento pode ser melhor um sistema que resguarde, né, a religião, a liberdade religiosa, de expressão. No momento esse sistema realmente é o melhor. Vou falar claramente aqui, porque o outro já começa a estragar desde cedo. O outro ainda, talvez a gente tenha um pouquinho mais de liberdade, mas vai chegar um momento que esse sistema vai colocar a corda no pescoço da gente,
né? Então, essa parábola eu achei bem interessante, né? A esquerda é o arco, estica a corda, chega um momento que solta. E quando solta, vem com tudo. O arco é isso aí, ó. Ninguém aguenta mais esse negócio. É todes. É banheiro em que eu não queria ver a minha filha, se fosse pequena ainda, nem agora. Tendo lá dentro um marmanjo, que se auto-intitula mulher. Não dá. Tem muita gente revoltada, mas com a garganta aqui, ó, não quer falar, tem medo. Né? E talvez eu também tenha problemas. Mas, enfim, né? Ninguém aguenta mais esse negócio. Miss Holanda é um homem. E acho que nem muito bonito também. Né? É a minha opinião. Minha opinião. Tá? Respeito a sua. Miss Holanda é um homem. O que o feminismo está fazendo pelas mulheres? Deixando que homem ganha concurso de mulher. Que a luta, ali, ó, ali embaixo, é uma luta de UFC, UFH, como é que é? Aquele FHC. É pancadaria, é luta, né? É luta para arrebentar a pessoa. Já teve mulher com o rosto fraturado, tá? Porque estava lutando com um homem biológico. Ah, mas eles fazem um tratamento hormonal que reduz a testosterona. Gente, o cara passou a sua adolescência toda tendo o corpo dele banhado por 30 vezes mais testosterona, que deu a ele ossos mais fortes, músculos mais fortes. Não é um tratamento de alguns meses, nem alguns poucos anos, que vai reverter esse efeito todo. Aí o cara vai lá, se bater na mulher em casa é Maria da Penha, e está tudo certo. Mas se bater na mulher no ringue, campeão. Oh, campeã. Que mundo é esse? Está confuso, né? Está estranho. Os homens biológicos estão vencendo na luta, óbvio, né? Levantamento de peso, no ciclismo, em várias modalidades. E aí? Está certo isso com as mulheres? É justo? Cadê as feministas para defender as mulheres? Então que se faça uma prova para trans. Não é mais certo? Uma competição, então, competição masculina, competição feminina e competição trans. Eu acho que seria o mais justo, né? Então, assim, trisal. Estão acabando com o conceito de casamento bíblico. E está tudo bem. Na Colômbia teve um casamento lá de 3 pessoas. O juiz casou 3 pessoas. Trisal, quadrisal, sei lá o que mais, né? E querem dizer que isso é casamento. Ninguém aguenta mais isso. Drag queens dando aula para criancinhas nos Estados Unidos, um país protestante. Chamam lá drag queens e elas vão lá ensinar sobre ideologia de gênero nas escolas públicas, né? E aqui, como é que é? Ali numa manifestação pública ali, eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero, e meu corpo, minhas regras. Então eu posso abortar, fazer o que eu quiser. E no Brasil está perigando, como dizem, né? De algum momento aí ter uma aprovação de aborto até os 12 semanas. Vai ver um feto de 12 semanas. Já tem bracinho, já tem perninha, sistema nervoso. Ah, então se eu encontrar uma bactéria em Marte, é vida. Mas se tiver um feto no útero, não é vida. Percebeu? Vidas negras, vidas pretas importam, menos se estiver no útero. Né? Que mundo é esse, gente? Isso é a corda esticando e ninguém aguentando mais. Aí o que vem? Vem a reação. Direita conservadora, vindo com tudo. Na Argentina, Javier Milei. Conservador, radical em alguns aspectos. Na Itália, primeira-ministra Giorgia Meloni, conservadora de direita. É outro acesso. Hã? É outro acesso. Não entendi. É outro acesso também. Outro acesso? Ah, sim, é o extremo, né? Nós saímos de um extremo e estamos indo para o outro agora. Outro excesso, sem dúvida. Aqui na Holanda, a liberal Holanda, que podia droga, podia prostituição, legalizou tudo. A Holanda está voltando atrás. Antes mesmo de eleger aí o Geert Wilders, eles já tinham voltado atrás. Porque viram que foi uma porcaria, me perdoe a palavra, uma porcaria ter aprovado liberar drogas e prostituição. Voltar atrás. A gente, como não aprende, o Brasil sempre está atrasado. O Brasil não aprende, agora quer avançar em pautas que outros estão recuando. Queremos agora, queremos não, né? Alguns querem, no Brasil, aprovar o consumo de maconha como coisa recreativa. Eu queria muito que esses perfumados que estão no poder visitassem, como eu já fiz, uma clínica de recuperação de drogados. Fica lá uma semana, ouve essas pessoas,
saiba do que as famílias delas estão passando. E eu quero ver você ter a coragem de defender uma lei como essa. Mas não, eles estão lá, perfumados, nos seus ar-condicionados, não sabem da realidade, do mundo verdadeiro. E querem colocar droga como se fosse uma coisa recreativa, é destrutiva. O Brasil é atrasado, vem depois, quer aprovar o aborto indiscriminado, por qualquer motivo. Aí na Holanda, elegeram um conservador de extrema direita, Geert Wilders. E o Trump vem aí, gente. Pode ser que daqui a pouco eu tenha que dizer, não foi. Mas se fosse hoje, eu acho que ele seria eleito. O povo, eu tenho provas disso, olha aqui. Conservadores atingem maior número entre americanos em uma década. Ali, vidas contam. Conservadores que são contra o aborto, contra a liberação de drogas, contra o casamento que não é casamento, eles estão crescendo, estão ganhando terreno. E é bem provável que no próximo... É o ano que vem já? Eleição nos Estados Unidos? Que no próximo ano, Donald Trump volte. E se você não se lembra, Donald Trump, na primeira eleição, ele defendeu, ele disse que ele não conseguiu, mas não avançou com isso, mas ele falou que ele queria derrubar a emenda Johnson. O que é a emenda Johnson? É a lei norte-americana que faz separação entre Estado e Igreja. Ele queria acabar com essa lei, para a Igreja voltar a se aliar ao Estado. Ele tem amplo apoio, como o Bolsonaro tinha aqui, da base evangélica no país. Então ele tem que agradar esse público, ele tem que favorecer leis. Isso parece muito bom. E por um tempo é melhor do que o outro lado. Sim, mas é brincar com a serpente também. Porque aí a flecha vem. Né? Porque aí é um cenário religioso, o Egito já passou, a Revolução Francesa e seus desdobramentos. Não esqueça que filhote da Revolução Francesa tem feminismo, comunismo, marxismo, tudo filhote da Revolução Francesa. Egito, passou. Agora é um cenário religioso global que vai favorecer o quê? Alguma coisa que vai unir esse pessoal de vez. Olha só esse gráfico aqui embaixo, ó. Posicionamento desses conservadores em questões sociais, não só conservadores. A linha azul mostra o percentual de conservadores ou muito conservadores de 2000 até 2020, quase 21 ali. Olha só, linha azul, pontos azuis. Os conservadores ou muito conservadores estavam em decadência, estavam perdendo terreno em 2 décadas. Agora, como é que a linha está se comportando? Subiu. Os progressistas, liberais ou muito progressistas, estavam em ascendência, né? Ali, ó, de 2000 até 2015, 20, agora estão caindo. São dados, estatística. Então veja como o cenário está mudando. Aqui é bem interessante também. Eu esqueci de colocar a fonte ali. É um artigo muito interessante em inglês que fala sobre o ambiente dentro da Igreja Católica. Olha que curioso. Aqui é Papa Paulo VI. João Paulo VI era do tempo do Concílio Vaticano II, que a Igreja se tornou mais aberta, católica, né? Abriu a porta para o liberalismo. Aí vem a teologia da libertação e tudo isso. Então, João Paulo VI, João Paulo II, esse era conservador, Bento XVI e Papa Francisco, que é bem liberal. Papa Francisco é de esquerda, digamos assim. Mas, apesar de termos um Papa progressista, olha como a situação entre os padres está neste momento. A parte azul do gráfico são os progressistas. Então, lá nos anos 1960, 70, 80, 90, a maioria era progressista. Eram da libertação, era essa turma aí, né? Os padres mais liberais. Agora, a parte vermelha são os padres religiosos conservadores. O que está aumentando com o tempo ali? Os conservadores. Hoje já dá para dizer que mesmo com o Papa Francisco sendo um Papa liberal, progressista, a maioria dos padres e futuros padres jovens é conservadora. Não é um cenário interessante? E tem mais. Eu estava lendo esse artigo aqui, eu até quero comprar os livros dela. Uma história bem interessante, né? O nome dela é Ayaan Hirsi Ali, ou Ali, não sei pronunciar direito isso aí. No artigo, porque agora eu sou uma cristã. Ela é da Somália, era muçulmana,
sofreu, infelizmente, mutilação genital, porque faz parte da cultura de alguns lugares lá, né? Mutilação genital, eles cortam o clitóris. Então é uma violência terrível, né? Indizível. Ela então consegue de alguma forma, eu quero ler a história dela ainda. Ela consegue fugir da Somália, vai para, eu acho que para a Europa, estuda, ela obtém lá mestrado, enfim, né? Se torna uma pessoa influente, escreve livros e depois vai para os Estados Unidos e vive lá atualmente. Nesse artigo aí, eu extraí para vocês alguns trechos que eu achei muito, muito interessantes. Esse aqui, por exemplo. O livro não corresponde, tá? O trecho é do artigo. Eu só pus o livro ali para vocês verem que tem em português. Eu quero comprar esse aí, ó. Infiel Ayaan Hirsi Ali. Subtítulo ali diz assim: a história de uma mulher que desafiou o Islã. É da Companhia das Letras. Não sei o que eu vou encontrar lá, então eu estou recomendando com cautela, porque eu quero ler ainda. É bom? Você já leu? Então obrigado, eu vou ler. Porque deve ser uma história incrível, né? Ela diz no artigo o seguinte, ó: parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de 3 forças diferentes, mas relacionadas. Parece que ela leu Daniel 11, 40 a 45. 3 poderes diferentes, mas relacionados. O ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob formas de Partido Comunista Chinês e da Rússia, de Vladimir Putin, tipo comunismo. Egito. Que mais? A ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente. Aí já é uma potência, um poder religioso, mas que também é contra o Ocidente cristão. Por que você acha que a esquerda defende o Hamas? Por que você acha que a esquerda só fala da Palestina? E eu não sou contra os palestinos, eu quero que eles tenham um Estado, eu quero que eles tenham paz, mas eles não falam de Israel. Aqui eles entram em contradição, porque Israel é o único país democrático lá no Oriente Médio. Israel tem parada gay. Na faixa de Gaza nunca vai ter. Israel tem liberdade de expressão. Lá no Irã, eles jogam os gays de cima de prédios. Aí os loucos aqui do Ocidente, que não sabem muita coisa, parece, ficam defendendo essa bandeira. Viva o Hamas! Terroristas, né? Que matam gays. Queers for Palestine. Como assim? É como uma galinha defender o frango frito ali da Castelo. Viva o frango assado! A galinha falando isso. Não entendo essa coisa, né? Enfim, vamos lá. Desviei. Então, a Ali diz que há forças mundiais unidas, porém aparentemente não relacionadas, que são o comunismo chinês, na Rússia de Putin, a ascensão do islamismo global para mobilizar, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, e a propagação viral da ideologia woke, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Gente, se vocês acham que eu sou um pastor conservador que não merece ser ouvido, tá bom, mas pelo menos ouça quem sabe o que está falando. Não que eu não saiba o que eu estou falando também. Mas ouça alguém que viveu na carne, literalmente, o que é uma religião extremista e que está numa cultura que ela está percebendo que vai ser derrotada porque abraçou a ideologia woke, o progressismo, essas pautas bobas do progressismo. Olha que interessante. Bem, ela vai para o Ocidente e dá até para entender, né? Se torna uma ateia. Ela perde a fé. Dá para entender, não dá? Por tudo que ela passou. Mas louvado seja Deus, no Ocidente ela encontrou Jesus. Ela se converteu, ela é uma cristã hoje, tá? E aí vem outro trecho do que ela disse no artigo. Olha só, gente. Não poderemos resistir à China, à Rússia e ao Islã. Ali eu escrevi errado, não é Irã. Ao Islã. Se não conseguirmos explicar às nossas populações por que é importante que o façamos, por que é importante resistir a essa coalizão, por que é importante ser cristão, se a gente nem sabe dizer isso para os jovens, nós vamos perder. Claro que não vai acontecer isso, porque Jesus vai voltar antes, mas se não voltasse, isso aqui seria um califado no futuro. A Europa está prestes, mais uma geração, 2 gerações, se nada for feito, vai ser uma Europa islamizada. Quem já viajou para lá já viu, né? Em Londres, em Paris, a presença
dos refugiados que trazem sua religião e não mudam. E eles têm 5, 6 filhos. O europeu não quer mais ter filho. Então, o destino da Europa está traçado. Se não houver uma coisa que mude tudo, e se Jesus não voltasse logo, o mundo iria estar nessas condições. E ela diz, olha, se nós não soubermos dizer para as novas gerações por que temos que resistir ao comunismo, ao wokeismo e ao Islã, nós vamos perder. Porque qual é a diferença? Né? Ela sabe a diferença, porque ela esteve nesse mundo. Ela sabe a diferença. Não podemos lutar contra a ideologia woke, ou progressista, né? Se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. Defender a civilização cristã, ou judaico-cristã, não esse arremedo de cristianismo que se instalou no mundo ocidental. O verdadeiro cristianismo. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares. Para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente, temos de lhes oferecer algo mais do que vídeos no TikTok. Nós temos que oferecer, ela diz, uma verdadeira religião cristã. Sabe o que é triste? Esses refugiados que vão lá para a Europa, islâmicos, poderiam estar encontrando uma Europa cristã de verdade. E lá onde eles podem ouvir, porque se você for pregar no Iraque, se você for pregar no Irã, você vai preso, deportado ou pior. Conheço missionários que estão nesses lugares, não podemos nem falar o nome deles, porque eles correm perigo. Mas na Europa, que tem liberdade, você poderia abordar um muçulmano na rua e dizer, amigo, posso te falar sobre Jesus? Ele vai dizer, não, tá bom, beleza. Pode, então eu vou falar. Ocidente tem liberdade. Tem mesquita no Ocidente, não tem igreja cristã no Irã. Posso estar enganado, mas acredito que se tem é pouco e não é fácil de construir uma igreja lá. Então tem algo errado aí, né? Eles estão indo para o Ocidente e não estão encontrando Jesus. Eles poderiam encontrar Jesus se houvesse uma igreja cristã forte na Europa. Mas todo mundo sabe que infelizmente o cristianismo na Europa está morrendo. As igrejas estão fechando, sendo vendidas para virar bar, para virar restaurante. É triste. E o Islã está crescendo num ambiente que deveria estar sendo acolhedor, no sentido de acolhê-los para falar de Jesus. E eles escolhem se querem ou não Jesus, né? Como qualquer pessoa faz. Então o que essa senhora aí, Ali, está dizendo é, não vai ser com um videozinho no TikTok, com qualquer ideiazinha frouxa e fraca, que você vai levar alguém da religião islâmica para Jesus. Você precisa viver um verdadeiro cristianismo. Quando o muçulmano encontra um cristão que não bebe álcool, quando o muçulmano encontra um cristão que não come carnes imundas, porque eles também não comem, quando o muçulmano encontra um cristão que guarda um dia da semana com seriedade, porque eles também guardam a sexta-feira, quando o muçulmano encontra um cristão que dobra os joelhos e ora, porque eles oram, ele fica admirado. Então quer dizer que existe cristão de verdade? Porque para eles cristão é gente que bebe cachaça, é gente que bebe cerveja, é gente que pratica o sexo de qualquer jeito, é gente que não ora mais, é gente que não guarda nenhum dia. Para eles cristão é pagão. E eu me sinto inclinado a concordar com eles, nesse sentido. Porque essa é a ideia de cristão que passam por aí. Mas eu repito, quando os muçulmanos fiéis e também os judeus fiéis encontram um adventista fiel, a surpresa é grande. Cristão que guarda o sábado, cristão que cuida da sua saúde e não ingere bebidas alcoólicas, cristão que ora consistentemente, que fala com Deus e se submete a Deus, porque o Islã é submissão, né? Eles ficam admirados. A minha esposa e eu gravamos no canal no YouTube um vídeo sobre como é que chama? Nabal, né? Nabel. Um muçulmano que se converteu ao cristianismo, estudou medicina nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos querendo evangelizar as pessoas no Islã, encontrou um cristão de verdade na faculdade e se converteu ao cristianismo. Que livro lindo, gente. O título é Procurei Alá e Encontrei Jesus. Era para acontecer isso o tempo todo no Oriente, no Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil. Que bom que acontece em alguns casos isolados. Eu acho que Deus vai promover um milagre que muitos muçulmanos vão se converter. Porque tem muita gente boa lá. Tem muito judeu de Deus, tem muitos islâmicos de Deus. E Deus vai cuidar deles. Deus tem um milagre para fazer que a gente não conhece ainda.
ore por eles. Ore pelos missionários que estão lá, né? E ouça a voz de Ayaan Hirsi Ali, porque ela sabe o que está dizendo. Cultura woke? Não. Invasão islâmica se sobrepondo ao cristianismo? Senhor, não permita isso. Comunismo? Não. Mas cuidado com a outra lado também, né? Com a reação. Olha que notícia triste. A igreja episcopal, que é o braço norte-americano da igreja anglicana, né? A igreja episcopal abraçou a agenda progressista e os fiéis sumiram. Novidade. A igreja episcopal está lá com as pautas woke, né? Progressismo dentro da igreja. Virou um clube. E a pessoa pensa assim, se é para ter um clube aqui ou lá fora, eu vou para o meu clube lá de fora. As pessoas querem ver a diferença, gente. Será que não entendemos ainda? Não é com show, com festa, que você vai atrair as pessoas para Jesus. Você vai atrair as pessoas para Jesus com a diferença, aquilo que o mundo não tem. Uma música que os aproxime de Deus, não igual a do mundo. Uma forma de se apresentar que dignifique a Deus e a você mesmo, e as pessoas percebam, ali tem gente diferente. Não se vestir como o mundo se veste. Se trajar, se comportar, falar. As pessoas querem ver a diferença. Essa religião tem poder mesmo? Transforma as pessoas mesmo? Ou elas vivem com seus pecados como eu vivo com os meus lá fora? A igreja episcopal perdeu metade de seus membros em poucos anos, ao abraçar o progressismo. A igreja está sendo alugada. Essa igreja aqui, que é famosíssima, fica nos Estados Unidos, eles alugam a nave para eventos sociais. Acreditam nisso? Você pode alugar para fazer uma festa, para fazer um jantar, dentro da igreja. E olha o que diz aqui então, agora vamos ver o que é a proposta, né, de alguns. Olavo de Carvalho, que faleceu, um dos grandes orientadores da direita conservadora, umas grandes mentes da direita conservadora, escreveu muitos livros. Para Olavo de Carvalho e seus seguidores, a Igreja Católica é a solução para o mundo. Olha a ideia. Já que aquelas outras se perderam pelo caminho, se tornaram igrejas progressistas, nós temos uma proposta. Uma igreja conservadora, uma igreja que tem mais de 1000 anos, uma igreja que tem tradição. Aqui está a resposta. A Igreja Católica é a única força que poderia restaurar o mínimo de equilíbrio e santidade, disse ele antes de morrer. Aí, nós vamos para eventos finais, página 186, e lemos o seguinte, preste bem atenção. O chamado mundo cristão está sob o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia, rei do norte, Ponta Pequena, papado, tanto faz, são apelidos do mesmo poder. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador do Apocalipse, declara o seguinte sobre esse tempo. Este tempo tem estes um só pensamento. Agora presta atenção no que eu grifei. Haverá um laço de união universal. Uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, diz o Apocalipse. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado, 1260 anos, lembram? Quando no passado, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosos dos romanistas. Aí eu fico pensando, qual seria essa cola? Qual seria esse laço de união universal que vai reunir Egito e Rei do Norte? Que vai reunir progressistas de esquerda, comunistas, socialistas, com conservadores de direita, papistas, os remanescentes do ateísmo, todo mundo junto, os da Líbia, né, como é que fala lá? Da Etiópia, né?
da Etiópia, vai juntar todo mundo numa bandeira só. Tem que ser uma cola bem forte, convenhamos. Tem que ser um laço bem forte, né? Será que ele já existe? Você pensa em alguma coisa? Eu vou lhes fazer uma proposta. Gazeta do Povo, um jornal de direita, tá? Olha a notícia que eles soltaram essa semana. O domingo pertence ao Senhor, não ao mercado. Um jornal secular. Tinham visto essa? O domingo pertence ao Senhor e não ao mercado. O nosso presidente aí, sem querer, está na mesma direção. Mas ele está usando os sindicatos. E Ellen White tem algumas coisas escritas sobre sindicatos. Associações, sindicatos, né? Aqui no Brasil vai ser pela força, né? Então assim, ó, fecha tudo ao domingo aí, né? Pela justiça do trabalho e tudo mais. Mas o mundo está caminhando na mesma direção, mas com outras ideias. Não precisa forçar nada. O domingo é do Senhor. O domingo é o que seria de uma família em que o pai e a mãe tivessem sempre dias de folga diferentes, sem poderem aproveitar juntos o descanso semanal. É um bom argumento. O pai folga no sábado, a mãe no domingo, o filho no outro dia, não estão juntos nunca, né? Esta seria a consequência natural da transformação do domingo em um dia de trabalho como qualquer outro. Então vamos preservar o domingo para a família. O argumento é bom. Tem mais ainda, né? O domingo tem que ser o dia do clima, o domingo climático, porque se nós pararmos pelo menos um dia, o lockdown semanal, e não dirigir carro, vamos para a igreja, fica na família, com a família num parque, mas assim, vamos preservar o domingo. O Papa já fala isso desde 2015, na sua encíclica Laudato Si. A proposta já estava lançada. Além disso, a turma que apoia o Trump já está com o projeto 2025 assinado lá. Uma proposta para, ó, presidente, está aqui. Queremos isso aqui. É um projeto conservador para um próximo governo conservador. Tem a barraquinha lá, ó, estão entregando lá o projeto. E entre outras coisas, o projeto 2025 diz: Deus ordenou o sábado. Não se esqueça que quando lá nos Estados Unidos falam de sábado, eles estão falando de domingo, na verdade, né? É o dia de descanso, para eles é o domingo. Então Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio de medidas morais e legais que regulamentavam, de regulamentação do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga partilhado permite a famílias e comunidades aproveitarem o tempo livre juntas, em vez de serem atomizadas, espalhadas, né? E proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Infelizmente, o dia de descanso comunitário, é o domingo, foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. Para mim, esse aqui é o laço de união universal. Para mim, o descanso dominical vai ser a cola que vai juntar todo mundo. Porque os progressistas estão defendendo pelo clima, os conservadores pela família, o Papa pelo clima, o Trump vai na onda dos conservadores. Está todo mundo junto, tudo abraçado. E aí o que acontece? Quando eles se juntam para salvar o planeta, tem um povinho aí que não concorda. Não é que não concorda com a defesa do planeta. A gente não concorda que vai salvar o planeta, a gente sabe que o planeta vai se acabar e Deus vai recriá-lo. A gente quer preservar o planeta enquanto pode. Mordomia cristã faz parte da nossa crença. Mas salvar não. E outra, não concordamos que seja esse dia. Já tem um dia do planeta, o memorial da criação. É o sábado. Ei, vocês são fundamentalistas mesmo, hein? Vocês são teimosos, hein? Todo mundo quer se unir, todo mundo quer trabalhar pelo bem comum. A esquerda está junto com a direita, está todo mundo junto. Aí vocês ficam com essa onda aí, fundamentalista, Bíblia para cá, Bíblia para lá. Vocês não merecem viver. Vocês têm que ser presos. Você acha que quem está defendendo terrorista hoje não vai querer você na cadeia depois? Não tem sentimento aí. Você acha que quem está envolvido numa bandeira forte, política, ideológica, não vai aceitar que se prendam os incômodos, os que discordam? Nós já vimos experiências parecidas com essas. Aí, nesse momento de angústia, de perseguição, ouvir-se-á rumores do norte. Sabe o que são esses rumores do norte? Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém? É o alto clamor. É o despertamento do povo de Deus, é o batismo do Espírito Santo, é a chuva serôdia caindo e a gente berrando para o mundo que Jesus está voltando. Rumores do norte, de Jerusalém, do Monte Santo. Aí, esse povo vai ficar com muita raiva. Aí, reino do norte, rei do sul, e seus aliados vão vir com tudo. E nesse tempo de grande angústia, o que acontece? Miguel se levanta. Jesus volta e nos tira do atoleiro. Amém? O que falta, irmãos? O que falta? Você lembra o que diz ali em Lucas 21, 28? Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque o fim se aproxima. Você está preparado? Você está pronto para enfrentar o rei do norte? Está pronto para enfrentar o rei do sul? Para resistir? O rei do sul vai entrar na igreja. Já tem entrado. O rei do norte também. Na igreja tem... Eu tenho que me segurar. Na igreja tem ista e tem ista também. Tem de tudo. E tem gente que esquece que tem que ser só um ista, adventista. E fica brigando para a direita, e fica brigando para a esquerda, dando marradas para a direita, marradas para a esquerda. E esquece que a solução vem do alto. Não vem de lá nem de cá. Cuidado com as incursões do rei do sul e do rei do norte dentro da igreja, do Monte Glorioso, da Terra Santa, porque eles vão levar muitos aqui de dentro com essas ideologias. Os que ficarem vão participar dos rumores do norte. Os que ficarem vão se unir na última proclamação da mensagem da volta de Jesus. E os que ficarem vão ver Miguel face a face. Amém? Deus nos mantenha firmes até o fim. Que em meio a essas batalhas que o mundo está enfrentando, batalhas ideológicas, batalhas morais, nós permaneçamos firmes pela palavra de Deus, sabendo que falta pouco para o nosso grande sonho se realizar, a volta de Jesus.